Sou Cecílio Pires, professor de Direito Administrativo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu tenho certeza que a todos interessa. Estarei falando sobre licitações. E antes da gente começar a mergulhar no mundo das licitações, eu queria fazer algumas considerações de caráter preliminar. Querendo ou não, o poder público é o grande cliente da iniciativa privada. No poder público, milhões e milhões de reais são gastos anualmente com serviços, com obras, com compras, e é uma grande oportunidade para a iniciativa privada. Só que contratar com o poder público implica entender a língua que o poder público fala. E entender a língua que o poder público fala, em última análise, é entender um pouquinho da Lei de Licitações, a Lei 8666 de 93. É saber, por exemplo, o que nós podemos fazer quando o pregoeiro ou o presidente da comissão de licitação fala que isto ou aquilo é discricionariedade dele. Ou então quando ele fala que o edital é soberano. O objetivo dessa pequena aula é passar alguns subsídios para vocês. Principalmente as pequenas empresas, as microempresas, que podem licitar com o poder público e possuem, inclusive, algumas prerrogativas, como nós vamos ver no decorrer desta palestra. Muito bem, então sem mais delongas, vamos começar a mergulhar no mundo das licitações. E para a gente entender o que é licitação, em um primeiro momento, eu trago aqui para vocês um conceito de licitação. O que é licitação? Licitação é procedimento administrativo vinculado destinado a obter a melhor proposta para o contrato de interesse da administração. Então, vamos entender esse conceito, vamos esmiuçar um pouquinho esse conceito. Então, veja só, licitação enquanto procedimento administrativo vinculado é uma sucessão de atos. São vários atos sucessivos cuja validade do último ato depende dos anteriores. Então, para ficar um pouquinho mais claro o que eu estou falando, eu vou resumir o procedimento licitatório da maneira mais sintética possível. E não se preocupem com alguma das terminologias que eu estarei utilizando. Mas o importante é você saber que essa terminologia que eu vou utilizar agora, cada uma delas significa um ato. Então, publicação do edital, habilitação, classificação, homologação, adjudicação. Cada uma dessas nomenclaturas que eu acabei de utilizar representa um ato. E se eventualmente um desses atos estiver ilegal, todos os demais atos também estarão. Então vejam, para ficar mais claro ainda, publicação do edital, habilitação, classificação. Se o ato de classificação estiver ilegal, todos os demais atos também estarão. Então a homologação, a adjudicação estará ilegal. Então, você que vai participar de uma licitação, você deve ficar esperto, você tem que prestar muita atenção em todos os atos da comissão, em todos os atos do pregoeiro e verificar se existe ou não alguma ilegalidade. Se existir alguma ilegalidade e for do seu interesse, por exemplo, tentar anular a licitação, você deve tomar alguma providência, como, por exemplo, interpor um recurso administrativo. Voltando ao nosso conceito de licitação. Licitação é procedimento administrativo vinculado destinado a obter a melhor proposta para o contrato de interesse da administração. Então, vamos entender agora esta última parte. A licitação serve para a administração pública escolher a melhor proposta para o contrato de interesse da administração. E notem, a licitação é um instrumental que permite a você, empresário, participar do procedimento com iguais chances para ofertar a sua proposta que, eventualmente, poderá ser considerada a melhor. Lembrando-se sempre que o poder público, para considerar esta ou aquela proposta como melhor, ele deverá ter um critério, e esse critério deve ser objetivo.
Nós temos vários tipos de licitação, né? Mas já digo desde logo a vocês, o tipo mais utilizado de licitação é o tipo menor preço, que é um critério objetivo. A partir do momento que você atende ao edital e ofertou o menor preço, você será sagrado vencedor da licitação. Muito bem, agora que a gente esmiuçou um pouquinho o conceito da licitação, né, a questão do procedimento da licitação, vamos começar a conhecer a licitação. Vamos conhecer as modalidades de licitação. E como modalidades de licitação, nós temos a concorrência, tomada de preços, convite, pregão, concurso e leilão. Muito bem. Nesse tempo que nós temos hoje, eu não vou aqui perder tempo explicando detalhadamente todas as modalidades de licitação, até porque não interessaria efetivamente a vocês que estão me assistindo. Eu quero pegar duas modalidades tão somente, né? A concorrência e o pregão, né? Por que eu vou pegar a concorrência e o pregão? Porque são as modalidades mais utilizadas, não é? A concorrência é uma das modalidades mais amplas de licitação, em que todos podem participar, desde que atendam ao edital. E atender ao edital, sabemos nós, implica em duas coisas preliminarmente. Implica em apresentar documentação e proposta. Que documentação é essa que nós devemos apresentar? Ora, são aqueles documentos determinados expressamente pela Lei de Licitações. Para ficar mais claro, se vocês se interessarem e depois derem uma olhada na 866 de 93, vocês vão ver que a lei, no artigo 27, 28, 29, 30 e 31, dispõe de maneira detalhada sobre os documentos que podem ser exigidos em matéria de licitação. E proposta conforme o edital? Ora, proposta conforme o edital significa atender aqueles condicionantes de ordem formal, típicos de qualquer proposta comercial, né? A exemplo, o licitante proponente deverá apresentar proposta em impresso próprio, com preço unitário, preço global, datada, assinada, enfim, são aqueles condicionantes típicos de qualquer proposta comercial. E por que eu estou falando da concorrência, que é uma das modalidades mais utilizadas? Porque a lei fala explicitamente o seguinte: aquilo que pode ser realizado por convite ou por tomada de preços poderá, em qualquer caso, ser utilizada a concorrência. Então, a concorrência, uma das modalidades clássicas de licitação, né, bastante antiga, é a modalidade que pode ser utilizada praticamente em qualquer caso, né, para compras, dependendo da compra, para serviços, para obras e serviços de engenharia e assim por diante. E agora eu quero chamar a atenção de vocês para o pregão. Pregão é uma modalidade de licitação que foi instituída mediante uma medida provisória. Essa medida provisória, na época, demorou, acho que 2 anos praticamente, houve sucessivas reedições da medida provisória, até que finalmente ela foi transformada em lei, que é a Lei 10.520 de 2002. E a Lei 10.520 de 2002 regra a licitação na modalidade de pregão. E o pregão é utilizado para quê? Se vocês olharem na legislação, vocês vão ver que o pregão é modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços comuns, independentemente de seu valor. Então, para a gente entender o pregão, nós precisamos entender em um primeiro momento o que é bem e serviço comum. Se a gente olhar na legislação novamente, nós vamos ver que a lei fala que bem e serviço comum é aquilo que pode ser objetivamente definido no edital. Só que
objetivamente definido no edital, aquilo que pode ser objetivamente definido no edital, em verdade, não nos traz grande significado. Por quê? Porque tudo, ou praticamente tudo, pode ser definido de maneira objetiva no edital. Então, esse conceito de bem e serviço comum acabou ficando por conta da doutrina, acabou ficando por conta de interpretação. E eu posso falar para vocês que bem e serviço comum é aquilo que é padronizado, aquilo que é facilmente encontrado no mercado. Isto é bem e serviço comum. Muito bem, então dentro dessa categoria, praticamente todas as compras, todos os materiais, né? E aqueles serviços, vamos dizer assim, serviços mais corriqueiros, serviços de vigilância, serviços de limpeza, serviços de digitação, praticamente tudo isso pode ser contratado mediante pregão. E falo a todos, faço questão de registrar, o pregão hoje é a modalidade mais utilizada pelo poder público, seja da União, seja dos estados, seja do município. O pregão, com certeza, é a modalidade mais utilizada pelo poder público. E por que o pregão, né, é tão utilizado assim? Por que o pregão pegou tanto? Ora, o pregão, a sistemática do pregão, agilizou consideravelmente o procedimento licitatório. Enquanto uma concorrência, né, da hora que ela é instaurada até o seu regular término, demora, por exemplo, algo em torno de 4 meses, o pregão, em pouco mais de 20 dias, estará plenamente resolvido. Então, ele trouxe, né, uma aceleração procedimental ao processo licitatório. E com isso, o poder público ganha tempo e o licitante também ganha tempo. Ou seja, ele consegue celebrar o contrato com uma maior rapidez e fazer o fornecimento da compra, do serviço e assim por diante. Então, pregão é a grande modalidade de licitação. Se vocês se interessarem e participarem de licitação, com certeza vocês estarão licitando, participando de uma licitação na modalidade de pregão. Muito bem, agora vamos continuar aqui a nossa palestra. Vamos continuar a nossa aula falando um pouquinho do edital de licitação, né? E o que é o edital de licitação? Edital de licitação. O edital é um instrumento convocatório que fixa as regras para a licitação e do futuro contrato. As cláusulas e condições obrigatórias do edital estão estampadas no artigo 40 da Lei número 866 de 93. Então, veja só, não tenha dúvidas, né? O edital é o instrumento mais importante da licitação. Toda licitação vai ter um edital. A concorrência, a tabela de preços, o pregão vai ter um edital. E é esse edital que fixa as regras do jogo. É esse edital que vai dizer a você, licitante, quais documentos você deverá apresentar. Ele vai dizer para você como a sua proposta deverá ser formulada e ele trará, inclusive, os condicionantes do futuro contrato que deverá ser celebrado com a administração pública e o licitante vencedor. Ora, vejam, a administração pública só pode fazer o que está na lei. Portanto, esse edital deve atender à legislação vigente, deve atender à Lei 866 de 93, deve atender à Lei 10.520 de 2002. Então, vejam, se você quiser saber se o edital que você tem em mãos é legal ou ilegal, o primeiro passo para você identificar uma eventual ilegalidade é verificar o artigo 40 da Lei 866 de 93. Notem o seguinte, o artigo 40 da 866 de 93, ele traz consigo as condições obrigatórias da licitação, ou melhor,
as condições obrigatórias do edital de licitação. Portanto, tudo que está lá no artigo 40, em princípio, deve ser refletido no edital. Se eventualmente a administração pública deixou de dispor, por exemplo, sobre a forma de pagamento, sobre o eventual atraso de pagamento, se ela não dispor sobre isso, o edital está ilegal. Por quê? Porque o artigo 40, conforme eu disse, ele explicita, ele detalha todas as condições obrigatórias do edital de licitação. Então, em última análise, quero saber se o edital é legal ou ilegal, eu devo dar uma olhada no artigo 40 da Lei de Licitações. Mas agora, meus amigos, e se o edital estiver ilegal? O que eu devo fazer? Eu, licitante, eu, cidadão, vou me inclinar a esta ilegalidade? Não. Eu tenho aí algumas possibilidades. Então, vamos dar uma olhadinha na impugnação do edital. Então, veja só. Estamos falando sobre a impugnação do edital. O edital poderá ser impugnado pelo licitante até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com propostas em convite, tomada de preços ou concurso e a realização do leilão. No caso do pregão, o prazo de impugnação também será de até 2 dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública. Então, isso daqui, gente, que em um primeiro momento parece ser uma coisa bastante confusa, parece ser uma coisa bastante complicada, nós vamos resumir e interpretar isso da seguinte maneira. Eu sou licitante e quero impugnar o edital. Qual edital? Qualquer edital, não importa. Pode ser a concorrência, a tomada de preços, o convite, o pregão, não importa. Até quando eu posso impugnar o edital? Eu posso impugnar o edital até 2 dias úteis antes da licitação. Este é o prazo de impugnação do edital. Ou seja, você olhou no artigo 40, viu que tem uma série de coisas no seu edital que não estão condizentes com as disposições do artigo 40? Opa, eu estou perante uma ilegalidade. E em razão desta ilegalidade, eu vou fazer valer os meus direitos, mediante a interposição de uma impugnação que deve estar na administração pública até 2 dias úteis antes da licitação. Para ficar um pouquinho mais claro, vamos dar uma olhadinha aqui como que conta este prazo de impugnação. Então, veja só o seguinte. Vamos supor que a nossa licitação será no dia 13 de março de 2015. A licitação foi no dia 13 de março de 2015. Então, como é que funciona? O dia da licitação, eu não conto. Vou contar esses 2 dias úteis de trás para frente. Então, dia 12 é o segundo dia. Dia 11 é o primeiro dia. Até quando eu posso impugnar o edital de licitação? Até 2 dias úteis antes da licitação. E são 2 dias úteis inteiros e cheios. Portanto, até quando eu posso impugnar o edital? Até o dia 10. É assim que a gente conta, dessa maneira que a gente conta o prazo de impugnação do edital. E daí vocês podem me perguntar o seguinte, mas como que eu faço uma impugnação? Ora, a impugnação nada mais é que o teu direito de petição. Então, você, licitante, né, que quer impugnar o edital, você vai se dirigir primeiramente à autoridade que está determinada no edital, que pode ser o pregoeiro, o presidente da comissão, o superintendente, o secretário de Estado, enfim, a autoridade determinada no edital. E daí você vai se apresentar. Quem que é você?
Ora, eu sou empresa X, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ número tal, com sede em tal lugar, que vem fazer o quê? Vem impugnar o edital de licitação. E a partir desse momento, você deve contar uma historinha. Que historinha é a sua? Qual a sua história? Ora, a história é a seguinte: você é licitante, você examinou o edital, porque você quer participar da licitação. Contudo, esse edital de licitação está ilegal. E a partir desse momento, você aponta a ilegalidade, né? E ao final você faz o quê? Você pede. O que você quer? Você quer a anulação do edital? Você quer que o edital seja reformado? Você quer que o item 345 do edital seja suprimido? Ou seja, você faz o seu pedido perante a administração pública. E o mais importante de tudo, pessoal, né, você, enquanto licitante, né, ainda que a impugnação seja uma peça jurídica, você necessariamente não precisa contratar um advogado. Você mesmo pode fazer a impugnação e você mesmo pode assinar esta impugnação. E lembro ainda a todos que, além da impugnação do edital, nós temos ainda a possibilidade de fazer uma representação junto ao Tribunal de Contas, nos termos do artigo 113 da Lei 8666 de 93. Ou seja, a lei ofertou aos licitantes uma série de mecanismos para fazer o seu direito valer perante a administração pública. Muito bem, superada a questão aí da impugnação ao edital, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores sobre a questão dos documentos exigíveis em licitação. E eu listei alguns documentos aqui: as certidões fazendárias, o registro ou inscrição na entidade profissional competente, atestados técnicos, índices econômicos financeiros, garantia para licitar, capital mínimo, patrimônio líquido. Então vejam só o seguinte, eu coloquei aqui, trouxe aqui para vocês alguns documentos e algumas exigências, que me parecem ser as mais complexas. Mas é claro, se você quer participar de licitação, existe uma documentação, vamos dizer assim, que é corriqueira, que toda empresa deve ter às suas mãos, como, por exemplo, o contrato social devidamente registrado, o CNPJ, que são documentos normais de toda e qualquer empresa. Agora, se você quiser participar de licitação, você precisa ter alguns documentos que, com o passar do tempo, eles vão perdendo a validade. E daí você precisa sempre estar renovando isso, como é o caso das certidões fazendárias, certidão do tributo federal, certidão do tributo estadual e certidão do tributo municipal. São documentos que têm prazos de validade específico. E esses prazos que vêm no corpo do documento devem ser efetivamente respeitados. Além desses documentos, se você for uma empresa, por exemplo, com atividade regulamentada, como é o caso da engenharia, como é o caso da contabilidade, como é o caso da administração de empresas, se você exercer uma dessas atividades, além das certidões fazendárias, o poder público também vai exigir de você o registro ou inscrição na entidade profissional competente. Então, por exemplo, se a atividade da sua empresa for a administração de empresas, a contratação, por exemplo, de mão de obra, uma terceirizadora, muito provavelmente vão te exigir o CRA, ou seja, a inscrição do Conselho Regional de Administração. Se você for uma empresa de auditoria contábil, vão exigir de você o CRC, ou seja, o Conselho Regional de Contabilidade, a inscrição do Conselho Regional de Contabilidade. Mas e se eu simplesmente for um representante comercial? Se eu simplesmente comercializo produtos, qual é a entidade profissional competente que eu vou me dirigir para ter a minha inscrição? Nenhuma.
Ou seja, existem algumas atividades que não existem entidade profissional competente. E se não existe entidade profissional competente, você estará dispensado de apresentar esse documento, né? Ou seja, é um velho princípio de direito. O direito não pode exigir o impossível. Falei para vocês também, na hora que eu estava lendo aquela questão documental, dos atestados técnicos, também chamados de atestados de regular desempenho, vulgarmente conhecidos como atestados do bom menino, né? E o que é esse documento? Então, veja só, todas as vezes que você prestar um serviço, né, você vai pedir para o seu cliente um atestado. Então, nesse atestado, ele vai dizer que você prestou o serviço X, Y, Z, com as características tais, pelo período de tanto tempo, no valor total de não sei quantos milhões de reais. Esse documento é o tal do atestado técnico. E esse documento é exigido em licitação, de modo a fazer a prova que você tem experiência anterior. E daí muita gente me fala o seguinte: Cecílio, a minha empresa, eu constituí a minha empresa faz um mês. Eu quero entrar na licitação e estão me exigindo atestado. Eu não tenho atestado. Então, se for assim, eu nunca vou poder licitar. Não é bem assim. Veja só, esse atestado de regular desempenho, esse atestado técnico, é um documento que, a partir do momento que você presta o serviço, você tem direito de tê-lo em mãos. Ele pode ser emitido pelo poder público, se você já prestou algum serviço para o poder público, como ele pode ser emitido por uma pessoa jurídica de direito privado. Então, veja só, você tem uma empresa que faz um mês que você constituiu. Se nesse um mês você trabalhar para a iniciativa privada, né, naquele ramo de atividade, a iniciativa privada vai dar o atestado para você e você vai poder participar de licitações, como se você fosse uma empresa já antiga, né? Então, a ideia do legislador é o seguinte: olha, empresa nova, você que está começando agora, se você quiser contratar comigo, contrate aqui coisas pequenas, uma dispensa de licitação, talvez um convite onde eu não exijo atestado, e vá se municiando, né, de experiências anteriores, através dos atestados. E a hora que você tiver grandes atestados ou mais atestados, você vai poder participar de licitações mais grandiosas. Ou então, trabalhe para a iniciativa privada. E quando você tiver todos os atestados necessários, venha aqui com o poder público para a gente começar a contratar. E, logicamente, além disso, né, é preciso que a empresa demonstre que ela tem saúde financeira. E daí a administração pública vai exigir, por exemplo, o teu balanço patrimonial. Deste balanço patrimonial, ela vai ver se você tem um patrimônio líquido adequado, né? Ou então, ela vai fazer algumas exigências, como, por exemplo, exigir uma garantia para licitar, ou então, além do patrimônio líquido, ela pode exigir também um capital social mínimo, de qualquer maneira, né? A questão financeira também é importante. Por quê? Porque a empresa que vai participar de uma licitação tem que mostrar para o poder público que ela tem uma saúde financeira adequada para executar um contrato administrativo. Muito bem. Além da questão documental, eu também quero trazer para vocês a questão do Estatuto da Microempresa, que é regulamentado pela Lei Complementar 123 de 2006. Então, lembrem-se que eu falei no começo dessa minha pequena palestra. As pequenas empresas, as microempresas, as empresas de pequeno porte, elas têm algumas prerrogativas. Prerrogativas que as outras empresas não possuem. Então, você que é um microempresário, você que é dono de uma empresa de pequeno porte e nunca participou de licitação, comece a pensar nesta possibilidade. Então, vamos dar uma olhadinha em quais são as prerrogativas para depois eu poder explicá-las uma a uma. Então, vamos lá. Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
o tratamento diferenciado destinado às microempresas e empresas de pequeno porte consistem em comprovação de regularidade fiscal e direito de preferência. Muito bem, meus amigos. Vamos explicar essa história. Vamos ver como é que funciona essas prerrogativas da microempresa. Primeira questão, a regularidade fiscal. Se vocês derem se vocês derem uma olhada na Lei Complementar 123 de 2006, vocês vão ver o seguinte, que lá está determinado que as microempresas e as empresas de pequeno porte só estarão obrigadas a fazer a prova da regularidade fiscal por ocasião da celebração do contrato. Então, vamos entender isso? Vamos. Então, veja só. Isto não significa, sob hipótese alguma, que as microempresas estão liberadas de apresentar o documento de regularidade fiscal. Isso não significa que as microempresas estão liberadas de apresentar a certidão fazendária. Muito pelo contrário, elas devem ser apresentadas. Só que o seguinte, elas podem ser certidões positivas. Então, onde que está a prerrogativa? Ora, se você fosse uma sociedade anônima, se você é uma limitada não enquadrada como microempresa e você apresentar uma certidão positiva, você estará inabilitado, você estará fora da licitação. Agora, se você for uma microempresa, não. Você pode apresentar a certidão positiva e continua na licitação. E se você ganhar esta licitação, a administração pública deverá dar para você um prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis por igual período, para você apresentar a sua regularidade fiscal. Ou seja, para você apresentar uma certidão negativa ou então uma certidão positiva com efeitos de negativa. Então, existe aí uma excelente prerrogativa para a microempresa que, eventualmente, não está regular para com seus tributos. Mesmo não estando regular, ela pode participar da licitação. E se ela ganhar, o poder público estará obrigado a dar um prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis por mais 5 dias úteis, para apresentar a regularidade fiscal. Ou seja, uma certidão negativa ou uma certidão positiva com efeitos de negativa. Muito bem, e nós temos aí também o tal do direito de preferência, que eu prefiro chamar de empate fictício. Então, veja só, até antes de 2006, se eu chegasse aqui e falasse o seguinte para vocês, pessoal, teve um empate na licitação, vocês saberiam o seguinte, que 2 ou mais empresas ofertaram o mesmo preço e que, em razão disso, a licitação foi decidida no sorteio. Era isso. Hoje, se eu chegar e falar que teve um empate na licitação, vocês devem perguntar para mim o seguinte, um empate verdadeiro ou um empate fictício? Por quê? Porque a Lei Complementar 123 de 2006 deu, em favor da microempresa, um empate fictício. Então, veja só como é que funciona a coisa. Vamos supor que a primeira colocada, a que deveria ser a vencedora da licitação, fosse uma sociedade anônima que ofertou o preço de R$1.000. Logo em seguida, em segundo lugar, tem lá uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, com o valor de R$1.070. Para efeitos de lei, ambas as empresas estão empatadas. E no empate a preferência é da microempresa. Então, como que funciona a coisa? O presidente da comissão, por exemplo, falaria o seguinte, microempresa, você quer exercitar o seu direito de preferência? Quero. Então, microempresa, faz uma proposta de preços para mim. A partir de agora, o meu preço é de R$ 999,99.
Parabéns, microempresa, você é a vencedora da licitação. Ou seja, a microempresa deu 1 centavo a menos do que a proposta da sociedade anônima e ela levou a licitação. E veja, vamos supor que a sociedade anônima também quisesse abaixar o seu preço, também quisesse fazer uma nova proposta. Ela não poderia. É prerrogativa da microempresa, é direito de preferência da microempresa. E qual o critério para a gente saber essa questão do empate, né? Porque eu falei que a sociedade anônima apresentou R$ 1.000. Logo em seguida, no segundo lugar, estava a microempresa com R$ 1.070. Qual que é o critério? O critério é o seguinte: nas licitações, nas modalidades de concorrência, tomada de preços e convite, considerar-se-á empatada a microempresa que estiver no intervalo de até 10% em relação à proposta de menor preço. Portanto, R$ 1.000, 1.070, está no intervalo de 10%. E no pregão? No pregão, o percentual cai um pouco. No pregão, considerar-se-á empatada a microempresa que estiver no intervalo de até 5% em relação à proposta de menor preço. Mas, gente, as prerrogativas da microempresa não param por aí. Nós temos, pelo menos, mais 3 prerrogativas que vale a pena a gente dar uma olhada. Então, vamos lá mais uma vez. Olha só. Licitação restrita às microempresas e empresas de pequeno porte, desde que os valores envolvidos não superem R$ 80.000. Licitação em que seja exigida a subcontratação de microempresas e de empresa de pequeno porte. E a última prerrogativa, licitação em que se estabeleça uma cota de até 25% para as microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações de bens e serviços de natureza divisível. Então, vamos entender mais essas 3 prerrogativas da microempresa. Então, é o seguinte, quer dizer que o poder público pode fazer uma licitação aonde não possa participar ninguém, a não ser as microempresas e as empresas de pequeno porte? Sim, é isso mesmo. A sociedade anônima não pode participar. A limitada não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte não pode participar. Só pode participar as microempresas e as empresas de pequeno porte. E, logicamente, que essa disposição deve vir no edital de licitação de forma bastante clara. Além disso, temos ainda a possibilidade da administração pública, né, fazer uma licitação e estabelecer a subcontratação obrigatória da microempresa. Então, veja só, eu sou uma sociedade anônima, participei de uma licitação. E essa licitação que eu estou participando, no edital, tem lá a seguinte disposição: que o licitante vencedor, futuro contratado, deverá subcontratar uma microempresa. Ou seja, a lei, através do edital, está obrigando a empresa vencedora da licitação a subcontratar uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Claro que essa disposição só será válida se a licitante vencedora não for nem microempresa e nem empresa de pequeno porte. E, por fim, nós temos ainda a criação de uma cota da microempresa para a microempresa até o limite de 25% do objeto. Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que a administração pública vai fazer uma licitação para a aquisição de 1.000 computadores. Vamos aplicar a cota da microempresa no seu limite máximo, não é? Então,
Desses 1.000 computadores, 250 computadores ficarão destinados às microempresas e empresas de pequeno porte. Para este lote de 250 computadores, só poderá ofertar proposta microempresa e empresas de pequeno porte. E os outros 750 que sobraram? Os outros 750 que sobraram é para todo mundo, né? Para a sociedade anônima, para a limitada não enquadrada como microempresa, para a empresa de pequeno porte e por aí vai. Então, gente, vocês verifiquem o seguinte, que para o pequeno empresário, né, para o microempresário, a licitação, em que pese que tenha aí um procedimento um pouquinho mais rebuscado, um pouquinho mais complicado, acaba sendo um grande negócio. Porque eu repito, né, poder público é um dos grandes clientes da iniciativa privada. Portanto, começa a pensar um pouquinho nas licitações, vai assistir uma licitação, estuda a matéria e você vai ver que é possível ganhar dinheiro através do procedimento licitatório. Bem, por hoje era o que eu tinha para falar para vocês e eu aguardo uma próxima oportunidade. Até mais!